Olá! Olá, Como estamos? bem, e você? Elegantes. Eu gosto desse olho de Cleópatra que você usa aí. Professor Roberto, você já viu o olho de Cleópatra que essa mulher tem? Em altíssimo nível. Olha que você vê, que sensacional. Teve gente que até trocou a cadeira hoje, eu não quero falar, não. Quem? É, Fui eu não, eu tava com essa cadeira ontem. Era, tava assim, eu me lembro. Não é? Ah, tava assim. Ah, Só coloquei a almofada porque eu fiquei com dor nas costas ontem. idade, né, gente? Pessoa, né, Roberto? Pessoa vai ficando mais velha, você tem que ter uma compreensão. Bom dia, Tem que ter uma Bárbara. compreensão. Bom dia, Sarota. Bom dia. E aí, sejam bem-vindas. Ó, Bárbara até tirou os óculos. Você tá me vendo, Bárbara? Mais ou menos, vou até ali procurar ele. Pode ir lá se precisar, viu? Dá tempo. Ai, ai. Agora, hoje teremos professora Conceição Ah, e eu acho também a professora Rayane, oba. Eba. que disse que 6, poderia também participar. 6, 9, 97. Sou Júlio, Oi, a professora Conceição está dizendo que precisa da senha. Passa para ela esse mandando aqui. password aí para... Já mandei. Engraçado, gente, porque eu mandei o endereço igual para todo mundo. Pois é, ela está precisando de senha toda a vida. Eu tô achando que é alguma configuração. Deixa eu abrir no celular, Raiane, para ver se muda alguma Oi, coisa. porque aqui no gente. Tem alguém com o som do YouTube ligado aí. Fala, haha. Olha lá. Ô, Rayane, silencia o YouTube e aí você pode ligar só o som do Zoom. Entendeu o esquema? Aqui, a Conceição está entrando. Ah, quem voltou de óculos! Lá buscar. Tava complicado. Gente, se eu pudesse tirar uma foto de trás aqui para vocês verem, eu tô com 3 ou 4 monitores aqui, ó. Aí eu vou mexo aqui com o Zoom em um, YouTube em outro, coisa em outro. Ah, Conceição aí! Bom dia, Conceição! Oi, gente, desculpa, é que eu estava realmente com uma outra conversa aqui, mas já é que eu estou aplicando prova ao mesmo tempo, mas vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tranquilo, professora. E aí, saudade da Sara, Bárbara, Valesca, Conceição, querida, quanto tempo? Ô, professor Roberto, a Rayane embaixo tá dando uma madeira pro Daniel, tá lavando roupa aqui do lado, tá conversando aqui. 4 coisas ao mesmo tempo, né? Fazendo almoço. E aqui, isso, e com a panela no fogo, isso que eu ia falar. E com a panela no fogo. Não é fácil, não. Massa aí atrás, você corre lá. Pior que ainda tem que ter um olfato bom, né, gente? É... Não é fácil, não. A vida não é fácil, não. Mas vamos lá, um prazer estar com vocês. Aí você fala assim, ora, tenho 2 olhos, dois ouvidos, né? 2 mãos, então eu faço 6 coisas ao mesmo tempo. Mas mulher faz mesmo, né, gente? Nada contra os homens, mas já é cientificamente comprovado por questões históricas, né? Que o homem caçava. Depende dos homens. Não, mas é uma questão histórica. Os homens caçavam, as mulheres cuidavam, né, da caverna, então a gente desenvolveu essa habilidade. Mas, assim, nada impede que os homens também consigam, né? Daqui a uns 1000 anos, eu acho que é possível. Olha, eu conheço as mulheres que eu prefiro elas caçando e eu arrumando casa. Eu acho, professora Rayane, que nem em 1000 anos não tem jeito não, viu? E a gente está fadado a ficar obsoleto, porque segundo o último censo aí do ensino superior, as mulheres são maioria, assim, uma maioria já considerável. Então, questão de tempo aí, elas assumirão, como já assumem, né? Com a nossa resistência, mas já assume a liderança intelectual em muitas áreas e questão de tempo, essa revolução cultural liderada aí pelas mulheres. Não vi. Quando as mulheres ocupam os espaços,
pode saber que o homem vai arrumar um espaço superior, entendeu? Ah, não. Quando Ah, as mas isso é homem mulheres chato. Ficar em cima do telhado. saber que é desvalorizar. Isso já é. Gostei, gostei. A gente vai, Bom. a gente vai para cima do telhado, para cobertura. Mas eu acho que não tem jeito, não. É um movimento aí de revolução, né? E tomara que seja o mais rápido possível, né? Gente, a Jéssica Aparecida, ela me repassou aí mais cedo que ela estava com problemas imprevistos, tá? Que talvez a prejudicassem de participar. Estava vendo até há pouco com ela se haveria essa possibilidade dela participar, mas eu não sei se é a conexão ou se é o local, né, que ela apresentaria que teve um imprevisto. Mas, assim, ela estava tentando me dar aqui um retorno, né? Ela faz dupla com a Bárbara. Esse problema de imprevisto já vinha acontecendo, mas a gente conseguiu realizar o debate na vez anterior. Mas, assim, como eu estava refazendo essa comunicação com ela e tentando ver se ela conseguiria superar o problema, mas enquanto ela confirma se realmente vai ou não vai conseguir, vamos fazendo aí a preparação do nosso formulário, tá? Então, hoje temos o grupo 1, né? Sara e Valesca. Vamos preenchendo aqui o nosso formulário. Sara e Valesca, grupo 1 e grupo 3, né? Na verdade, o grupo 3 é a Bárbara Stephanie e a Jéssica Aparecida. Isso. E o grupo 1 é a Sara Cristina e a Valesca. A Bárbara e a Jéssica. O grupo 3 é a defesa? Favor. O 3 é a favor. A Sara e. Não, a Sara e a Valesca, né? Não, nós somos contra. A gente é contra. São desfavoráveis. Então a Bárbara é. Deixa eu refazer aqui então. Ok. A Bárbara é favorável. Hoje temos a temática, a atuação do Poder Judiciário de Minas Gerais, né? Isso, perfeito. Na rede de enfrentamento, e a gente colocou aqui na celeridade e na efetividade processuais, né? Perfeito. Nessa atuação. Bem, amigos da Rede Globo, olhou. Vamos aqui preparar o formulário. Amigos da Rede Globo. Infelizmente aí, né, faz mais de 30 minutos aí que a gente está tentando ver com a Jéssica. A Jéssica me retornou agora. Ela disse que infelizmente não dará. Ela não conseguiu aí resolver o imprevisto. Né, lamentamos aí a ausência dela, né, que tão bem, né, realizou o debate ontem com a Bárbara. Né, a gente sempre torce aí para sempre oferecer um espaço, a luz adequada para que vocês possam brilhar, mas a gente entende que imprevistos podem acontecer. Tá? Fazem parte. Né, a gente deixa aí o sentimento aí de saudade, né? Pela Jéssica não estar aqui presente para somar na participação junto com a Bárbara. Então, a gente trabalha com a Bárbara agora, já que ela, em razão desse imprevisto da Jéssica, ela assumirá a apresentação e os debates sozinha por sua equipe. Tá? Então, Bárbara, se você quiser um tempinho a mais aí para poder retraçar os pontos da sua estratégia, tá? A gente tem a apresentação da temática pela Bárbara, a apresentação completa, e após a apresentação favorável, né? E após a apresentação da Valesca e da Sara na posição de oposição, né? Portanto, contrário ao tema. Como a Bárbara estará sozinho nesse momento, né? Então, corrigindo aqui o formulário da equipe, a Bárbara começa. E após a conclusão da Bárbara, quem é que dá continuidade? A Sara ou a Valesca? Sara. Então, Sara começa e Valesca continua.
ok? Então a gente pode fazer... E necessariamente a Bárbara, né, será tanto a primeira quanto a segunda debatedora. Tá? Bárbara Depois a um e gente Bárbara vê... dois. depois a gente vê aí, entre a Sara e a Valesca, quem começará debatendo, tá? Acaba sendo indiferente, porque essa comunicação é feita em cima da hora, né, para que tanto as duplas, né, quanto nós saibamos quem será a dupla, né, que fará o debate. Mas, enfim. Então, a equipe 3 é favorável, a equipe 1, oposição. Então, já preparado aqui o formulário, perguntar aos professores aí da banca se podemos começar. Ok? Podemos. Tudo ok. Ok, né? Só para lembrar, viu, professor Roberto? Hoje, esse já é o nosso 6º debate, né? E a gente fecha com o 7º debate amanhã, com a grande final. Tá? Então, galera, afiem seus instrumentos de tortura aí, que agora o bicho pega. Tá? Porque o Roberto adora dar corda pro trem pegar fogo. Não. Só se for o fogo assim de uma tocha Fogo do Senhor. O fogo assim de uma tocha que iluminará o palco em que elas brilharão, né? Não sei se vocês estão percebendo, né? Coincidência, a professora Conceição, a professora Raine, ou não, temos finais, semifinais só de mulheres. Só de mulheres. Tá? Então, necessariamente, final, semifinais e final só com as mulheres. Bem, eu acho que isso não é coincidência. Também acho tá? que não. Também acho que não. Mas, enfim, né, ficamos aqui, né, com fogo, né, ou com luz artificial para que coloquemos aí as nossas estrelas, né, no palco para que elas possam brilhar, né, como elas devem brilhar, certo? Então, pergunto à doutora Bárbara se podemos começar o debate. Podemos. Então, doutora Bárbara, como você está sozinha, você dispõe do tempo que considerar necessário para desenvolver a sua temática, ok? Ok. Então, doutora Bárbara, com a palavra. Bom dia a todos os presentes aqui no Zoom e os nossos colegas pelo YouTube. Hoje eu venho defender o tema da atuação do Judiciário de Minas Gerais na celeridade e na efetividade processual nos processos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Para isso, eu vou usar como base a CONCIV. De acordo com pesquisas, a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, CONCIV, foi criada em 29 de setembro de 2011, a partir da determinação da Resolução 128 de 2011, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. No estado de Minas Gerais, a Resolução 673 de 2011 normatiza o órgão que tem como função assessorar a presidência do tribunal, a segunda vice-presidência e a Corregedoria Geral de Justiça nos temas em que envolvem a mulher em situação de violência doméstica e familiar. A CONCIV, com a atuação em todo o estado de Minas Gerais, tem como objetivos, como eu já disse, assessorar a presidência do tribunal, a vice-presidência e a Corregedoria Geral de Justiça, no desenvolvimento de políticas, treinamentos e ações relacionados com o debate e a prevenção à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Tem também como objetivo facilitar a interlocução do tribunal com a imprensa e a sociedade relativamente à população abrangida pela Lei Federal número 11.340. Facilitar a interação dos juízes de direito que atuam nos feitos antinentes à Lei Federal 11.340 com a administração do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
nos assuntos afetos à lei referida. Compete à Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar elaborar sugestões para o aprimoramento da estrutura do Poder Judiciário na área do combate e prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher, apresentar proposta de planejamento de natureza administrativa para o funcionamento das varas que detenham competência para processar e julgar os feitos atinentes à Lei Federal 11.340, dar suporte aos magistrados, aos servidores e às equipes multiprofissionais onde houver, visando a melhoria da prestação jurisdicional, colaborar para a informação inicial, continuada e especializada de magistrados e servidores que atuam na área de combate e prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outros. Eu queria falar um pouquinho também de uma pesquisa feita em 2019 pela CNJ, em que a doutora, se eu não me engano, Daldice Santana, entrevistou várias mulheres que usaram do sistema dos meios judiciais para denunciar os seus agressores e tudo mais, e ela obteve uma resposta de 100% de satisfação no atendimento e na rapidez da resolução dos problemas. E assim eu encerro a minha apresentação. Ok. Muito bem. Encerrada a apresentação da equipe favorável, né, da integrante, passamos agora para a equipe da oposição, que fará o contraponto. Então, doutora Sara, eu ia falar Chara, doutora Sara tem a palavra. Bom dia. Desde já agradeço a bancada e o nosso oponente e todas as pessoas aqui que estão assistindo. Hoje viemos retratar sobre a ineficiência judiciária no processo de violência contra a mulher. A avaliação sobre a efetividade judicial de Minas Gerais ao combate da violência doméstica é muito importante, visto que o machismo o acompanha lado a lado, sendo possível perceber que a relação de poder ainda não mudou, sendo certos comportamentos e mentalidades herdados do patriarcado. Nesse contexto, se fôssemos analisar os atos processuais que até 2012, os ex-companheiros que se comprometessem em mudar o seu comportamento em relação à mulher, o processo legal seria suspenso. Embora hoje essa relação não mude muito, dado que os juízes, promotores, defensores públicos quase sempre preferem a mediação do inquérito do que, de fato, a punição legal. Além do fato da Maria da Penha não instituir um novo sistema penal, apenas definir um ritmo judicial próprio para crimes já previstos, nos quais a vítima seja mulher. A violência psicológica, por exemplo, dificilmente é comprovada e muitas das vezes é desqualificada pelos juízes no final do inquérito. Vale salientar que a Lei Maria da Penha não permite acordo, transação penal e também dificulta que o Poder Judicial lide com tantos casos em lapso temporal tão pequeno, a ponto de impedir a prescrição dos crimes. Segundo a desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Kari Emes, mais de 50% dos processos de violência doméstica prescreve em decorrência a demora judicial para julgar, tendo em vista que a alteração desse quesito seria essencial para a efetividade das decisões judiciais, já que alcançaria a rapidez nas sentenças. Concluo a minha palavra e passo para a doutora Valesca. Bom dia. Agora, considerando a ineficiência do judiciário nos processos de violência contra a mulher, gostaria de citar alguns exemplos,
como a atuação de um juiz que se negou a fazer a aplicação da Lei Maria da Penha, alegando que a mesma se trata de um conjunto de normas diabólicas, além de afirmar que a desgraça humana teria começado por causa da mulher, fazendo alusão à versão bíblica da criação do mundo. Quanto a isso, cabe o questionamento se, de fato, esse juiz possui uma boa capacitação de nível superior. Afinal, em menos de 6 meses, nós, nobres novatos, já aprendemos que nunca devemos confundir o ordenamento jurídico com religião, além de também estar previsto na Constituição a natureza laica do nosso país. Podemos citar também o caso em que uma mulher foi ameaçada de morte por seu companheiro, decidiu fazer a denúncia, mas não quis representar, e apenas decidiu fazer a medida protetiva, solicitando o afastamento do companheiro. Logo então, o juiz responsável pelo seu caso insinuou que seria muito mais eficaz que a vítima fizesse uso de legítima defesa, ao invés de solicitar, como em suas palavras, uma medidazinha de proteção. Agora eu lhes pergunto, deveria um juiz sair de seu lugar de fala e insinuar o uso da legítima defesa a alguém? E como seria essa suposta legítima defesa? A mulher deveria andar armada por aí, ainda que seja proibido o uso e o porte de arma branca ou arma de fogo? Devemos lembrar também, caros colegas, que cabe à vítima decidir ou não representar contra o seu parceiro. E quando digo representar, me refiro a querer tomar medidas judiciais, ou seja, levar o seu parceiro à justiça ou não. E quando ela pede medida protetiva, cabe ao juiz tão somente aprovar essa medida protetiva ou não, respeitando a decisão da vítima. Agora, devemos fazer uma pergunta. Como podemos melhorar o meio jurídico para as mulheres vítimas de violência doméstica? Bom, podemos começar dando a real valorização para a sanidade mental daqueles que habitam o Poder Judiciário. Já sabemos que é um setor de grande responsabilidade, principalmente sobre a vida de outras pessoas. Logo, seria interessante garantir que houvesse acompanhamento psicológico de todos os membros do Poder Judiciário, além da possibilidade de, esporadicamente, serem realizados testes mentais e psicológicos para constar se aqueles que ali estão continuam tão aptos para manter seus cargos, quanto no momento em que realizaram o concurso público. Agradeço já a atenção. Passo a palavra para o professor Roberto. Muito bem. Realizadas ambas as apresentações do tema, passaremos agora para a fase de debates. Teremos duas etapas de debates, né? E pergunto a Sara e a Valesca quem Júlio será... sempre tira ótimos prints meu pro grupo, né? Pelo amor de Deus. Aqui, você não viu o que eu deixei para trás. Nossa Senhora. Mas exercício da fala, minha flor. Exercício da fala. Sempre tira. Perdão, pode continuar, professor. Não, tranquilo. Né? Até mesmo porque vocês estão, né, realizando a transmissão para o mundo. Né? Já recebi aqui mensagens da China, Tóquio. Sim. Né? Muitas regiões lá da Austrália pedindo aí a possibilidade de vocês palestrarem, né, nessas partes do mundo, né? Impressionados que estão, né, com a desenvoltura e a capacidade de vocês de realizarem a argumentação nessa preparação aí tão relâmpago que foi, né, porque não temos tanto tempo assim, em razão da dinamicidade dos nossos debates, né? Aproveitar aí e parabenizá-las, né, para deixá-las aí mais tranquilas, mais à vontade, para que vocês possam arrebentar nessa segunda fase, tá? Então, pergunto aí a Sara e a Valesca, qual delas será a primeira debatedora? Quer ser você, Sara? Pode ser. Pode ser? Então, primeira debatedora, Sara, segunda debatedora, Valesca. Ambas debaterão
com a doutora Bárbara Stephanie. Doutora Bárbara Stephanie, já concentrada, porque ela, como da equipe a equipe favorável ao tema, então ela é que iniciará ambos os debates com a primeira pergunta. Então, relembrando aí a dinâmica, doutora Bárbara faz uma pergunta em 1 minuto, doutora Sara faz a resposta em 3 minutos e a doutora Bárbara conclui em 1 minuto. Depois é a vez da doutora Sara fazer a pergunta. Ok? Indago aí as excelentíssimas debatedoras se podemos começar o debate. Podemos. Podemos. Então, com a palavra, a distinta doutora Bárbara. Obrigada. Então, doutora Sara, tendo em vista a pesquisa citada, feita pelo CNJ, em que foram feitas entrevistas com mulheres que, utilizando dos meios judiciais, todas tiveram uma satisfação de 100% no atendimento e na rapidez da resolução do problema, como a senhora me explicaria a ineficácia do judiciário na celeridade e na efetividade dos processos? Então, de acordo com a juíza, ela falou que 50% dos processos de violência doméstica não prescrevem em decorrência da sua demora judiciária para julgar. Sendo, você pode concordar que a maioria dos nossos juízes do Estado de Minas Gerais são majoritariamente homens. Homens na qual são mais velhos, então possuem uma mentalidade completamente patriarcal, uma mentalidade machista. Então, a maioria das vezes, eles consideram a mediação e não a punição legal, porque eles consideram que a lei Maria da Penha é muito rígida. Agora eu pergunto a você, o que vale uma lei tão exemplar, uma lei tão rígida para as mulheres, sendo que os próprios juízes não acatam essa lei? Eles consideram elas frias demais, muito rígida para os homens, e a maioria das vezes procura mediação. O porquê disso? Concordo. Então, doutora Sara, eu não entendi muito a sua resposta, porque eu perguntei uma coisa e você fugiu um pouco da resposta, mas tudo bem. Eu queria deixar claro aqui que, como a minha pergunta foi sobre a ineficácia, como que você me explicaria a ineficácia do judiciário na celeridade e na efetividade processuais, sendo que os dados coletados dessa satisfação, desse 100% de satisfação, vieram de entrevistas feitas com mulheres que precisaram do judiciário por sofrerem as agressões, tanto física, psicológica, em qualquer uma delas, e a senhora não me respondeu diretamente a pergunta que eu a fiz. Então, eu gostaria de deixar claro que foram respondidas essas entrevistas pelas mulheres, e se elas que precisaram do Poder Judiciário para as queixas e tudo mais, falaram que estão 100% satisfeitas, porque teve um ótimo retorno do Judiciário, tanto na celeridade quanto na efetividade. Então, eu acho que é um pouco difícil da senhora poder conseguir me explicar a ineficácia. Eu concluo, assim, a minha resposta. Ok. Eu acho que a partir do momento que você coloca que foram feitas ambas pesquisas, você coloca muito amplo, dado que o estado de Minas Gerais tem mais de 835 municípios. Então, você tem que averiguar as classes sociais em que essas mulheres estão, porque, de acordo com os meus estudos, as pessoas que procuram advogados privados têm um processo mais longo em decorrência da violência doméstica, enquanto defensores públicos têm processos menores. Então, já podemos prescrever, então você tem que me dar dados de quais são as classes sociais dessas mulheres para que eu possa te falar se é eficaz ou não. Para responder, doutora Bárbara. Então,
Como a senhora mesmo acabou de me dizer, as pessoas que têm, no meu entendimento, as pessoas, que foi a sua resposta, né? As pessoas que utilizam do meio público não, do meio público, para poder, dos servidores públicos para ter a defesa, tem o processo menor. Isso, para mim, significa que o processo é mais rápido. Não é porque o processo é mais rápido, é porque eles procuram a mediação. Eles não procuram o processo legal efetivo. Só um minutinho, tá? Palavra. Doutora Bárbara, quando concluir, aí passa novamente a palavra Desculpa. à doutora Sara. Vamos lá. Não, tudo bem, pode continuar. Era Não, é porque só um a gente tem parágrafo aquele que eu queria... a minha interrupção é só porque a gente tem aquele parâmetro de tempo, tá? Não é querendo interromper, não. É só para que a gente possa dar o tempo necessário para desenvolvimento e conclusão das análises de cada um. Tá bom? Sim, não, mas eu já havia concluído. Ótimo. Então, doutora Sara. Em relação a isso, não é porque a Defensoria Pública é eficaz, mas sim porque ela procura mediação nos casos penais. Ela não procura, de fato, a pena legal, e sim a mediação, como forma do que o homem vai ter comportamentos melhores se ele forem tratados com psicólogos ou algo do tipo. Concordo. Ok. Concluído o primeiro debate, agora passaremos para o segundo debate. Novamente, a doutora Bárbara realiza a pergunta para a doutora Valesca. Doutora Bárbara, com a palavra. Então, doutora Valesca, de acordo com tudo que foi dito, tanto nas apresentações quanto no primeiro debate, eu gostaria de saber da doutora qual o aconselhamento daria, então, para melhorias nessa questão. Doutora Bárbara, uma das coisas que eu já sugeri, inclusive na introdução, é exatamente o fato de ser incluído testes psicológicos esporadicamente, porque, como podemos ver, juízes como o que foi citado, que fez o uso da Bíblia como e no seu processo de julgamento, era provavelmente bem sano mental no começo, quando realizou seu concurso público. Então, é importante que seja realizado esse processo de acompanhamento mental, para ver se está tudo bem, porque é uma profissão, o juiz, tanto o juiz quanto o defensor, quanto o promotor, é uma profissão que você recebe muito dano mental, você é responsável por toda a vida de uma pessoa, a decisão que você toma, principalmente como juiz, vai interferir na vida daquela pessoa. Então, você tem muito estresse, muita ansiedade, muita responsabilidade. Então, é importante que ocorra esse acompanhamento psicológico dos mesmos. Assim como tanto o acompanhamento psicológico quanto o exame para garantir que esse acompanhamento psicológico é eficaz. Concluo. Então, doutora Valesca, de acordo com o que eu falei na minha introdução do tema, na minha apresentação do tema, eu citei a Concive. E o dever dela é justamente o que a senhora... não é bem claramente o que a senhora disse, o que a senhora propôs. Mas a Concive tem o dever de assessorar a presidência do tribunal, a vice-presidência e a corregedoria geral. Ou seja, ela ajuda em casos que, como a senhora disse, o do juiz, porém, não são realmente eficazes em todos os casos, mas ela tem como dever essa assessoria, ela tem o dever de assessorar os juízes, a corregedoria, a vice-presidência, ela tem o dever de facilitar a interação dos juízes que atuam nesses feitos com a lei federal 11.340, e ela tem o dever de promover a articulação com os órgãos públicos e tudo mais. Concluo a minha palavra. Agora para a pergunta,
doutora Valesca. Eu não posso falar de novo igual eles ficaram debatendo, não? Isso é muito injusto. Pode. Doutora tem a palavra. Deixa eu só rebater. Ok. Como a senhora mesmo disse, não é totalmente eficaz. E também, o que garante que dentro da Concive também tenham profissionais, de fato, com o psicológico adequado ou de acordo com a causa, de fato, justo à causa. E também, elas têm o papel de assessorar. Quando você assessora alguém, você tem a escolha de receber esse assessoramento ou não. Logo, o que eu sugeri é que os juízes sejam obrigados a receber esse tratamento e sejam obrigados a fazer esse teste de tempos em tempos para garantir a sua sanidade mental. É só isso mesmo. Agora eu posso fazer a pergunta. Obrigada. Ok. Então, a Sara já fez a pergunta, Roberto? Já passou pelo primeiro debate, agora estamos no segundo, né? Então, tá Primeira bom. fase do segundo debate já aconteceu, a segunda fase do segundo debate agora se inicia com a sua pergunta. Ok. Doutora Bárbara, quais as medidas você recomendaria para que as EAMPs fossem aprovadas no prazo previamente estabelecido para as mesmas? Encerro. Doutora Valesca, a senhora poderia repetir a pergunta, porque falhou um pouquinho e eu não consegui. Claro. Quais medidas você recomendaria para que as EAMPs fossem aprovadas no prazo previamente estabelecido para as mesmas? Um minuto, travou aqui. Tá, Uhum. e voltou. Estão me ouvindo? Estamos sim. Obrigada. Então, seriam medidas, eu confesso que eu me baseei, e de última hora, por saber que estava sozinha para o debate, eu me baseei apenas na Concive. Então, eu, infelizmente, fico sem resposta. Eu prossigo, então? Sim. Primeiramente, creio que cabe esclarecer o que são as EAMPs, que significa expediente apartado de medida protetiva. Ou seja, são aquelas medidas protetivas que a vítima pode pedir na delegacia, que realiza a denúncia. Podem ser tanto aquelas medidas como afastamento do agressor, prestação de alimentos provisórios, restrição ou suspensão das visitas aos dependentes menores, entre outras 10 medidas previamente estabelecidas por lei. Na verdade, essas medidas protetivas podem ser qualquer coisa pedida pela vítima, só que cabe ao juiz decidir se elas são aprovadas ou não. Para responder à pergunta, cabe ressaltar que o juiz tem até 48 horas, desde o prazo de solicitação, para aprovar a medida provisória. Esse prazo dificilmente é cumprido, causado tanto pela quantidade de serviço encontrado dentro da vara de violência doméstica de Contagem, quanto pela dificuldade de absorção de casos na própria delegacia de Contagem. Logo, presume-se que, para que esse prazo de 48 horas seja cumprido, deveria ser abertas mais delegacias de mulheres em Contagem, considerando a quantidade de 600 mil habitantes. Não sendo possível essa alternativa, seria interessante que fosse investido em recurso humano ou patrimonial nas delegacias, para que elas possam dar conta rapidamente desses casos, e recebidos diariamente. Também sugere-se que seja estendida a carga horária do funcionamento das varas, acrescentando o turno da manhã, uma vez que as mesmas só funcionam de 12 às 18. Vale a sugestão, inclusive, de aumentar o recurso humano das próprias varas, levando em consideração, principalmente, a identificação com a causa feminina durante a seleção dos funcionários, para que, assim,
trabalhem mais motivados e tenham resultados mais justos. Concluo minha fala. Doutora Bárbara, queria utilizar aí o direito de continuar o debate além do previsto? Não, eu encerro aqui. Então, podemos dar por encerrada essa segunda fase do segundo debate. Ok, né? Estão vendo aí que eu estou estimulando para que o debate continue. Mas eu não fiz minha pergunta. Isso que eu falei. Você não fez a pergunta, você não continuou? Não. Ela só Eu não continuei. nos outros debates. Essa pergunta eu não fiz, não. Por isso que eu falei, eu não posso debater de volta. Porque como você continuou e houve Então tá. essa interação de debates, Aham. eu pensei que você já teria também usado essa sua resposta para a realização da pergunta. Mas se você apenas continuou a análise, né, indagando algumas questões e não entrou na sua pergunta propriamente dita, então a gente pode voltar para a segunda fase do primeiro debate para a pergunta para a doutora Bárbara, tá? Então você pergunta, Sara, a doutora Bárbara responde para a doutora Sara concluir, ok? Então vamos lá, doutora Sara, com a palavra. Há uma irregularidade entre a procura pelas vítimas de violência doméstica e a resposta da justiça, uma vez que o processo demora a ser julgado. Poderia me explicar o porquê? Eu não consegui ouvir o começo da pergunta. Há uma irregularidade entre a procura pelas vítimas de violência doméstica e a resposta da justiça, uma vez que o processo demora muito a ser julgado. Poderia me explicar o porquê? Então, doutora Sara, essa irregularidade se dá justamente aos números de processos. Geralmente, como não é bem uma fila de espera, mas há processos a serem julgados em dias determinados. E, infelizmente, não podemos colocar 2 processos no mesmo horário, porque durante todo o decorrer do dia tem os horários. Infelizmente, um processo tem um horário para começar, mas ele não tem um horário para terminar, ele pode se estender durante o dia, como nós mesmos, pela faculdade, fomos lá no julgamento, lá no fórum, e vimos que ele se estendeu por dias, e em decorrer disso, a demora, mas é considerado esses casos de violência doméstica, familiar contra a mulher, são considerados casos urgentes. Então, sempre são colocados à frente e sempre são examinados com o mais rápido possível. Concluo. Então, a partir da sua pronúncia, você falou que o processo judiciário é ineficaz por causa da sua demora. Não seria ineficaz, seria um ato normal. Quando a pessoa abre um processo, já tem outros processos, a gente não pode simplesmente deixar de examinar um para examinar outro. A senhora concorda? Sim, mas de acordo com o que você falou, então faltam juízes para essas áreas especializadas. Não diria que faltam juízes. Mas se tem muitos processos e poucas pessoas para dar sentença, o que falta? O que falta seria, não é o que falta, são o número de casos que deveriam diminuir e, ao contrário disso, só estão aumentando, mas não por conta dos processos, porque é uma coisa que não tem muito a ver. Mas você não concorda quando que há muitos processos, você não precisa de mais pessoas para ajudar a acabar com esses processos?
Como? Repete, Quando por você favor, tem uma Fabiana. demanda, quando você tem uma demanda muito grande, é necessário que você contrate mais funcionários para acabar com essa demanda. Sim, mas a questão não é a falta de funcionários. A questão é que tem os funcionários, existem os funcionários, mas a partir do momento que todos já estão fazendo o seu trabalho e os números, mesmo assim, continuam aumentando, até porque a liberação da medida protetiva é mais rápida. Então, a mulher ela tem a medida protetiva enquanto o processo está ainda correndo. Então, ela já tem essa medida protetiva, algumas podem até ser encaminhadas a casas de acolhimento, quando não tem para onde voltar, porque algumas têm casas de parentes, voltam para a casa da mãe, ou alguns parentes próximos, onde ela tem o acolhimento, e as que não têm são levadas ao acolhimento, como foi dito nos debates anteriores. Então, você está dizendo que a Lei Maria da Penha não é eficaz, porque, de acordo com você, os casos só estão aumentando. Se estão aumentando é porque não está tendo uma efetividade na Lei Maria da Penha. Aí fica a critério da senhora pensar assim. Mas eu tirei a conclusão em base do seu pronunciamento. O seu áudio tá mudo, Bárbara. Oi, é porque tá falhando e eu não tô vendo a Sara mais. O seu tem que habilitar o vídeo e o áudio seu, Bárbara. Isso. Pronto. Oi. Isso. Tá, eu acho que agora tá. Desejam continuar ou concluíram aí? Eu queria só concluir uma coisa, que a demora também em relação aos processos, alguns processos podem ser mais demorados pela severidade da lei. Mas você não acabou de falar que a Lei Maria da Penha, as vítimas de violência doméstica só estão aumentando? Se ela fosse tão severa assim, ela não pararia, não aconteceria mais tantos índices de violência doméstica? Sim, estão aumentando, mas estão aumentando não porque estão tendo casos novos, mas sim estão aumentando pelas mulheres que antes não tinham a coragem de denunciar, agora estão tendo a coragem por meios de que o Estado, o Judiciário e várias outras entidades estão fazendo campanhas para que elas não se calem. Então, o que está acontecendo é que não são casos novos de agora, são casos de antes que elas não tinham coragem de denunciar e agora elas têm a coragem de denunciar. Você tem certeza que a violência doméstica ela não continua? São casos de antes, ela não é efetiva hoje? Porque, Sim, de acordo com todas as notícias, a violência doméstica só está aumentando. Pode até a violência física não ser tão grande como antes, mas a violência psicológica, por exemplo, é algo muito real no mundo de hoje. Sim, mas só um minuto. Caiu a conexão dela? Não sei. Não, em princípio não. Ontem teve um problema delas por conta da conexão, sair momentaneamente e retornar. Ela saiu, deixa eu ver se ela vai voltar aqui. Tivemos um problema assim de conexão, mas foi como se fosse um momento de ausência, estando ainda conectada, até em razão dela ter voltado logo após. Sim. Deixa eu ver
aqui no WhatsApp. Roberto, Ela retornou aí mensagem? ainda não, mandei mensagem para ela no WhatsApp aqui. Tá. Então, assim, estávamos além, né, da nossa dinâmica que prevê pergunta, resposta, conclusão, né? Com a necessidade apontada aí pelas integrantes de continuidade das argumentações, né, foi estendida essa dinâmica para a continuidade dessa troca de argumentações, né, continuando perguntas e conclusões de forma sucessiva. Mas, de qualquer forma, tá, aguardamos aí o retorno da Bárbara para a continuidade aí das nossas análises, porque é de suma importância que ela também esteja ouvindo e vamos ver se ela dá um sinal aí sobre a normalidade da conexão dela. Agora nada. Como fazemos ao vivo, né, professor Júlio? Não é gravado, não é a filmagem não é tratada, é editada. Nós sabemos, né, que nos maiores centros de comunicações do país e do mundo, né, quando realizamos chamadas ao vivo, podemos ter problemas de conexão, Com certeza. problemas que fazem com que participantes momentaneamente, né, percam essa conexão e, em razão disso, saiam por algum tempinho daquele link ao vivo, né? Como aqui não há previsão para repetição ou ensaio, como o ao vivo impõe a exposição única, né? Não há como você, opa, errei, começa de novo, como em uma gravação, né? Problemas assim acontecem e não são tão difíceis, né? Mas, enfim, podemos considerar, já que a dinâmica foi além dos debates previstos, né? A Sara e a Bárbara estavam continuando o debate original, indo além aí da nossa dinâmica, como aconteceu em alguns debates. A Sara, inclusive, reivindicou, opa, eu comentei, fiz indagações, mas ainda queria realizar a pergunta que originariamente eu tinha formulado, eu tinha preparado. Então, a gente retornou para a continuidade aí do debate, né? Como também temos a nossa plateia assistindo, né? E não podemos ficar em uma indecisão alargada, eu já gostaria de fazer aqui as minhas considerações, né? Como está gravado, como vai ficar gravado e disponibilizado no YouTube, né? Se a Bárbara tiver problema aí com a conexão e não conseguir voltar logo agora, né, ou daqui a pouquinho, ela poderá verificar essas considerações aí nossas, né, nossa da banca. Enfim, né, como no início, né, soubemos aí do problema também que a Jéssica passou, né, da impossibilidade do local, da conexão que ela, né, teve e a impossibilitou de participar do nosso debate, fazendo com que a Bárbara aí se desdobrasse, né, na sua apresentação. E isso traz dificuldades e maiores desafios. Ô, professor. Professor Roberto, desculpa interromper. A Bárbara está dizendo aqui que ela está tentando voltar, só que ela não está conseguindo porque a internet ficou muito estável, ela está com dificuldade para conectar. É o que a gente estava imaginando, né? O que a gente estava prevendo já. Enfim,
né, vai além aí das nossas habilidades técnicas, né? Não sabemos aí qual é o provedor responsável por manter a estabilidade deste serviço, mas ela, como consumidora e aguerrida argumentadora, poderá verificar após o debate quais os argumentos que a empresa provedora fará para justificar a instabilidade na manutenção desse serviço, né? A professora Rayane, como uma ótima civilista, já está pensando, né, os desdobramentos jurídicos por essa instabilidade do serviço, mas, como a gente vinha já fazendo, a nossa consideração enquanto banca, da mesma forma que nós falamos para o primeiro debate, antes do intervalo, né, esse debate também é realizado levando-se em conta a dinâmica própria do nosso campeonato, que impõe pouco tempo de preparação aí para as equipes semifinalistas, para prepararem a sua argumentação, a sua pesquisa, né? A Valesca aí nos brindou, né, com análise aí de pesquisas que ela nos trouxe, né, sobre desempenho aí de profissionais no judiciário, né? Isso requer dedicação, isso requer compromisso para que a gente possa, né, enquanto pesquisador desse tema, realizar essa pesquisa de forma adequada e trazer não só para o debate, mas o glorioso público que nos assiste aí no YouTube, né, que também aqui está participando, mandando forças, reconhecendo o valor argumentativo de cada colocação de vocês, né? Se vocês aí não puderem ver, verão após a transmissão os comentários aí dos colegas, os que estão acompanhando, torcendo por vocês, admirados com o nível de argumentação que vocês estão produzindo. Mas, assim, o que nós... Quase é uma repetição dos argumentos aí da banca, ou da minha parte, sobretudo, né? Porque sempre bom elogiar um ótimo trabalho, um desempenho muito bom dos alunos, sempre lembrando, né? Sempre puxando essa lembrança do grande desafio que é a implementação, não a implementação, mas a conclusão dessa metodologia nesse nível que a gente espera. Sabemos das dificuldades enfrentadas pelos alunos nessa jornada, vamos dizer assim, acelerada de desenvolvimento de habilidade. Professor, na primeira semana de aula, né, professora Rayane, professora Conceição, professor Júlio, sim, eles ficam assim nos olhando. Não, só pode ser pegadinha. Como assim, professor? Nós iremos desenvolver pesquisas múltiplas, né, realizar trabalhos escritos com metodologia acadêmica de artigo e apresentarmos esses trabalhos orais. Calma aí, professor, estamos começando o curso. É o primeiro semestre. Deixa isso aí para o final, lá para a metade, quando a gente tiver com maiores habilidades. Aí nós aqui, não se subestimem. Vocês são capazes, sim, de desenvolver essa habilidade, de realizar essas atividades. E nós estamos, professores, nós estamos aqui para isso, para contribuir com a aceleração dessa capacitação de vocês. E vocês, né, em alto estilo, em grande estilo, vêm aqui e confirmam essa tese de que é realmente possível o desenvolvimento de pesquisa, a elaboração de artigo científico e de sustentação oral com esse nível de argumentação para alunos, e aqui, nessa correção de gênero, né, para alunas do primeiro período do curso de Direito, que aceitam o desafio proposto pela metodologia dos professores, né, se dedicam na pesquisa, se debruçam aí em livros, em observações feitas em aula, superando aí, inclusive, a dificuldade da quarentena, da pandemia, e com todos os desafios que elas nos trazem, né? Desafio de ordem pessoal, afetiva, profissional, não só nossa, mas dos nossos familiares também, que nos envolvem, que nos atingem. Então, tudo isso aí foi colocado como tempero desse caldeirão de dificuldade e que desafiava vocês a realizar uma tarefa que muitos acham, para além de desafiadora, quase que impossível. Mas vocês, né, com essa estatura profissional de vocês, demonstram que não é, ao contrário, é muito possível, sim, essa concretização
com alta qualidade desse trabalho, fazendo com que vocês não apresentem apenas só uma vez, não é só uma pesquisa, não, professor. Não é só uma apresentação, não. Por esse campeonato, realizaremos 3 apresentações, 3 pesquisas, 3 debates, né? Hoje, concluímos o nosso segundo. Com a notícia aí da equipe vencedora, habilitaremos a segunda dupla para a nossa final, né? E como eu falei aí no primeiro debate de hoje, esse segundo debate de hoje é uma grata possibilidade para que vocês subam de novo no palco, né? Façam com que os holofotes recaiam sobre vocês, para que vocês tenham essa possibilidade de novamente brilhar, de marcar mais um pontinho lá no seu currículo e de, através da nossa tecnologia, da nossa internet, né, recortar aquela passagem da sua apresentação que você escolheu, ou uma ou várias, para que vocês possam compartilhar nas suas redes sociais, né, encaminhar o link aí para os amigos, as amigas, a família, até como uma prestação de contas, né? Afinal, entramos para o nível superior, né? E com isso geramos expectativas, sonhos, né? Não só nossos, mas de nossos amigos, de nossos familiares que, inclusive, com mãos dadas conosco, né? Nos acompanham por essa jornada e são nossos confidentes, né? Confidentes dos nossos desafios e também confidentes das nossas vitórias. Então, assim, não deixem de compartilhar esse sucesso de vocês, esse êxito de vocês, tá? Sobretudo com as pessoas mais próximas, né, que têm mais carinho por vocês, para poder demonstrar, olha, lembra de que eu comecei o curso com todos aqueles sonhos, tá? Já estou começando a realizar alguns deles, ok? Então aí, professor Júlio, já fiz aí as minhas considerações, inclusive, inicialmente, para termos aí a Bárbara de volta, mas com problema de conexão. A gente continua aí a análise da banca para também a análise da equipe vencedora, tá? Sim. Professora Conceição, por favor. Eu, assim, para ser muito sincera, eu não esperava menos de vocês, não. Na hora que eu vi a equipe, eu falei, isso vai arrebentar. E eu quero dizer para vocês, gente, que eu tenho, nesse sentido, assim, um profundo respeito à FDCOM, de estar levantando uma temática que é de suma importância no país que ocupa a 3ª posição de violência contra a mulher. Né? Antes de participar, eu estava vendo, eu vi, enfim, pesquisei o levantamento, né, os dados sobre a violência contra a mulher no Brasil, e é um negócio assombroso, né? Quando você pensa que a cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas. Um estupro a cada 11 minutos, um feminicídio a cada 90 minutos, 179 agressões por dia e 45 mil mulheres foram assassinadas nos últimos 10 anos. Ou seja, é um genocídio. O Brasil mata e maltrata mais mulheres do que uma guerra. Né? Então, assim, a nossa vida nesse país vale muito pouco. Daí, eu acho que é de suma importância esse debate promovido pela FDCOM. Semestre passado, os alunos, né, a gente não estava vivendo esse drama que a gente está vivendo da pandemia. Os alunos foram na Assembleia Legislativa através de um contato de uma deputada, né? E a assessora dela me retornou dizendo que era uma coisa inédita, que pela primeira vez um grupo de estudantes tinha ido na Assembleia para saber a atuação da Assembleia com relação à violência contra a mulher. Então, assim, eu fiquei toda, sabe, assim, bem feliz de saber, né, já é o 2º ou 3º ano, né, professor Roberto, que esses debates estão acontecendo, e eu acho que ele tem que permanecer, porque a violência contra a mulher permanece, né? Então, assim, eu quero dar os parabéns para vocês. Como o professor Roberto já disse, boa parte do que eu queria dizer com relação à pesquisa, ao empenho, mesmo em dificuldades nesse tempo de pandemia, porque uma coisa é você fazer um debate presencial, que você articula, que você está ali do lado, né? Quase que tem um movimento de sangue ali das equipes. E nesse distanciamento isso é impossível, né? Fica mais difícil.
E eu quero também parabenizar a Bárbara, porque bancou isso aí sozinha, né? Uma pena a Jéssica não ter participado, porque ela brilhou ontem também, mas, enfim, são ossos do ofício. E é isso, eu quero parabenizar e dizer para vocês, assim, do profundo orgulho, da maturidade, do conhecimento do debate de vocês, e de saber o tanto que é importante vocês, como advogadas, já começarem essa discussão, inclusive dos homens, dos alunos homens, para caso cheguem lá como delegado ou como juiz, não usem a Bíblia para poder tratar de um caso que é cultural, que é de legislação, né, de um delegado que faça chacota com a mulher, que vai onde não tem delegacia de mulher, que faz chacota com a mulher dizendo que, mas o que é que você fez? Né? Essa pergunta fatídica e cruel. Então, assim, é isso. Assim, só para finalizar, para dizer que vocês são demais, demais. Assim, ó, coraçãozinho para vocês. Professora Rayane? Deixa eu abrir meu microfone aqui. Pessoal, eu fiquei também, assim, assustada com o nível do debate. Não assustada, né? Porque os nossos alunos são assim. Mas, pelo pouco tempo que vocês tiveram para se preparar, né? Nós já estamos na semifinal, então o prazo é muito curto. E como a professora Conceição destacou, foi um nível muito alto, né? Eu queria muito ter parabenizado a Bárbara, assim, tete a tete, né? Embora pela tela, tete a tete, mas a conexão dela não foi possível, então eu vou deixar meu registro aqui de parabéns para a Bárbara pela postura, pela seriedade, pela coragem, né, de encarar esse imprevisto que aconteceu, de ter que assumir o debate sozinha. Mas debate, gente, e a prática da nossa atuação é assim. Né? Daqui a pouco vocês serão advogados, vocês serão promotores, vocês serão juízes, e essas coisas acontecem, né? Às vezes, alguma tem que improvisar, né? Por diversos fatores, a gente precisa improvisar, e é bom que vocês passem por isso, porque é o que vai acontecer quando vocês começarem a atuar. Então, deixar meus parabéns pela Bárbara, que sozinha enfrentou esse desafio e enfrentou muito bem. Sara, muito segura, muito firme, né? Uma postura também muito, apesar de firme, serena, né? Você vê que manteve o controle, trouxe dados importantíssimos, estatísticas, perguntas, parabéns também. Valesca, me assustou, Valesca, que postura, que firmeza, até com Roberta, a Valesca estava disposta a brigar hoje. Parabéns, viu? Também muito seguro, uma pesquisa muito bem feita em pouquíssimo tempo. Não que a gente espere pouco de vocês, não é isso, mas é porque a gente sabe da dificuldade mesmo. Vocês não estudaram ainda direito penal, né, a fundo, e a gente está tratando muito de direito criminal, então, assim, é surpreendente que vocês tragam esse nível de debate num tempo muito curto. Ressaltar aqui como nós mulheres estamos nos destacando, né? Não é à toa que a gente tem um debate com semifinal só de mulheres, não sei como vai ser a final, mas acho que as mulheres terão uma representatividade muito forte nesse final de debate. Vai ser só com mulher também. Também aí, nem sabia, já tinha imaginado. Porque a gente precisa ser enaltecida mesmo. A professora Conceição fez uma sugestão de uma série que eu também assisti, que é a coisa mais linda essa semana, que fala, né, da dificuldade que nós mulheres enfrentávamos em 1960, na década de 50 e 60. E assim, apesar da gente estar numa situação ainda grave, eu sou muito feliz porque nós já caminhamos muito até chegar onde nós chegamos. Eu fiquei impressionada, eu estava assistindo a série com meu marido e ele se indignou com as coisas que aconteciam. Então, ou seja, essa indignação, ela está chegando no público masculino também, isso é muito importante, né? Não basta a mulher ter consciência, o homem também tem que ter consciência. Então, assim, apesar da gente ter que melhorar muito, isso é um fato, e a faculdade tem contribuído muito nesse aspecto ao trazer esse tipo de debate para a sala de aula, a gente tem que reconhecer que já houve um grande avanço, mas que ainda precisa melhorar. Né? E é isso que nós estamos fazendo ao discutir este tema. Então, renovar meus parabéns para a faculdade por propor esse tema como debate, parabenizar as participantes e deixo aqui minha satisfação e honra em participar desse debate nessa manhã com vocês.
Nós que agradecemos a presença, professora. Professoras. Obrigada. Professor Obrigado. Júlio. Obrigada. Bom, eu Professora não vou Júlia, principalmente, né? Vamos Obrigado, ver. obrigado. Meu lado feminino é muito avantajado. Na verdade, eu não vou ficar chovendo molhado, que a gente já foi falar, já foi muito bem colocado, né? Essa questão da perspectiva da mulher, e eu tenho a grata felicidade de poder trabalhar em vestibular também, e a coisa é mais do que notória, né? Ela é muito, muito, muito tranquila de se observar, mas necessariamente eu acho que esse papel de assumir as condições tem que ser cada vez mais ressaltado, principalmente por ele tentar trazer uma modalidade nova. Fazer um papel novo para repetir o velho não tem vantagem nenhuma, né? Simplesmente você trocar as personagens para manter o mesmo enredo, não tem peça nova, não tem filme novo. Então, fundamentalmente, eu sempre faço muita questão de chamar a atenção para a questão da crítica, né? Eu estava trabalhando no material aqui ontem da Escola de Frankfurt falando disso, da teoria crítica, tá, meninas? É uma coisa fundamental para o pensamento humano, porque se a gente não tiver a capacidade de se criticar o tempo todo e, além da capacidade de se criticar, dar um passo para trás e falar, olha, não fiz certo, não foi legal, tinha que arrumar, tinha que consertar, a coisa não evolui. Essa questão só de achar que a evolução é só caminhar para a frente sem nunca voltar é muito séria. E isso é uma coisa que vocês, na vida profissional, amorosa, afetiva, psicológica, vão ter que lidar no cotidiano, principalmente porque nós convivemos com os outros. O Jean-Paul Sartre fala que o inferno, para mim, é o outro, porque é o outro que me aponta, é o outro que me observa, é o outro que me critica, é o outro que fala de mim. E é engraçado que você pega a questão cristã e Jesus fala que o céu, para mim, é outro. Então, quer dizer, você tem que buscar um meio termo nessas duas condições, né? Porque, necessariamente, nós é que construímos quem nós somos. E aí é uma missão que vocês têm, mais do que nunca. Por quê? Né? A condição essencial do sujeito, e eu acho que estando na universidade, é exatamente essa, de melhorar a sua condição de ser humano. Eu creio que tanto o professor Roberto, a professora Rayane, a professora Conceição, né? Nós temos essa condição de dizer isso muito para vocês, porque a universidade, a faculdade, tem um papel muito importante nas nossas vidas. Ela tem uma capacidade de transformação. Só que não adianta ela transformar se você não está aberto à transformação. Então, parabéns mais uma vez, né? Parabéns também para a Bárbara, que assumiu uma condição assim dificílima, porque não é fácil. Você está com script na sua cabeça, a coisa muda toda. Por mais que você esteja preparado, te desestabiliza, né? Então é importante a gente estar preparado para isso também, que são as mudanças repentinas, tá? E eu estava rindo aqui com o Roberto, aqui com a Rayane e a Conceição aqui, que a gente conversa, se vocês verem, tá, gente? A gente conversa aqui. Assim, quanta apertadinha, hein? Não. Aí, ó. Ô, gente, quão apertadinho que foi. Quão apertadinho que foi o negócio, assim, para a gente conseguir chegar numa nota. É difícil demais esse trem de avaliar. Eu não quero avaliar mais, não, Roberto. Eu não quero avaliar, eu quero só acompanhar, me divertir. Avaliar eu não quero mais, não. Ah, quando o debate é de alto nível, é assim mesmo, sempre apertado. Não é? Bom, então, pessoal, parabéns mais uma vez. E nós agora vamos fechar as notas, né? Para depois, daqui a pouco, passar para vocês. Tá bom? Eu já te encaminhei, né, Júlio? Já me encaminhou. Você me encaminhou? Ah, foi para mim que caminhou? Ah, então manda aí para mim, Roberto. Por gentileza. Ah, tá. Caminhar aqui para o Júlio. Isso. Eu te mandei todos aí, tá faltando Pronto, só da Júlio. Conceição. Encaminhei agora da Conceição. Falta só? Ah, sim, tá aqui. Enquanto colocar a gente aqui. contabiliza aí essa média, aí eu queria ouvir aí, já pedi para a Bárbara colocar lá no chat lá do nosso YouTube, que ela estava com problema de conexão com o Zoom, mas ela está conseguindo acompanhar o YouTube, para dar o retorno aí de vocês, né? Afinal de contas, vocês são os destinatários aí dessa nossa atividade, da nossa metodologia. É importantíssimo a gente receber de vocês aí o que é que vocês acham, né? A importância dessa atividade, o que é que ela colaborou,
né, o que ela faz com que vocês possam desenvolver essas habilidades, e que habilidades foram essas importantes que vocês sentiram que estão desenvolvendo, tá? O tempo foi bem curto, né? Mas quando que eu fui ler alguns artigos sobre, e foi um artigo mais pessoal, quando a pessoa ela vai nos júris e anota falas dos juízes e tal, e como as falas que ele anotou sobre os juízes foi muito surpreendente para mim, porque foi falas completamente machistas, algo de tipo, não fala isso não, porque isso pode te incriminar. E eu fiquei muito surpresa, foi algo que, tipo, que eu realmente não esperava. Para mim, foi fundamental as aulas, né, no decorrer do discurso de hoje, porque eu lembrava das aulas do Júlio, do Roberto, e ficava, de onde que eu vou tirar argumento para isso? Aí eu lembrei dos exemplos do Roberto, da sala de aula, lembrei exatamente o exemplo que eu usei foi da aula dele, que eu fui buscar mais exemplos relacionados. E eu percebi como que a gente pode usar, como é fundamental as aulas, que a gente consegue usar realmente no dia a dia, como a gente vai usar isso no futuro, como é importante a gente absorver o conteúdo da sala de aula. E eu me diverti muito, foi corrido, eu estou meio resfriada, então eu nem sei como que eu consegui absorver tanta informação de um dia para o outro estando resfriada, mas foi muito bom. Eu acredito que esses debates estão sendo muito produtivos para a gente, até mesmo para quem está assistindo, né? E que já está recebendo essas informações mastigadas, né? Mas está sendo muito divertido poder desenvolver a desenvoltura, né, de falar. Eu mesmo estou tendo que aprender a não falar tão rápido, não me expressar tanto com as mãos, que eu tenho essa necessidade de me falar com as mãos. Então, eu tenho que me segurar aqui, olhar para a câmera e falar mais baixo, falar mais devagar, porque eu puxei isso do meu pai, né? Falar rápido. Inclusive, ele teve que explicar todo o TCC dele rapidão. Aí, quando ele acabou, os orientadores falaram assim, tá, agora você vai explicar tudo de novo, pausadamente. Eles esperaram ele falar toda a apresentação dele e fez ele explicar de novo. Então, eu tenho muito medo de eu ter essa tendência, então eu tô aprendendo muito com esses debates. E é Eu isso. já sei quanto ficou. Ai, meu Deus. E foi por muito pouco. Ai, Jesus. Para de ser sádico, Júlio. Se não tiver um prazerzinho, não vale. Na tortura alheia, né? Maldade. Então vamos lá para o resultado? Bora. Quem vai dar resultado, professor? A professora Rayan e a professora Conceição aí podem fazer as honras. Aqui, Conceição, eu não estou conseguindo te mandar aqui, peraí. Vou conseguir agora, Conceição. Tá, você está mandando o resultado, né? Isso aí, ó. Aí, Conceição, é que eu estou mandando escondidinho para você. Nossa, mas que chique! Conceição, eu dei o resultado no primeiro horário. Pode fazer as honras aí. Conceição. Não, estou falando sério. Hã? Eu vou ter que anotar. Quer que eu te mando no seu WhatsApp? Porque desaparece. Sim, por favor. Tá, peraí, que eu te mando no seu WhatsApp aí. Aí, ó, mandei no seu WhatsApp. Tá ótimo. Beleza. Isso. Fala que não foi apertadinho. Tchau. Ladies and ladies. O resultado acabou de me chegar. Aê! Ô, gente, então, ficou assim. O grupo 3 ficou com 18,5 e o grupo 1 com 19,1. Então, finalistas, doutora Valesca e doutora Sara, né? Amanhã teremos a final com as equipes da doutora Valesca e doutora Sara e da equipe das doutoras Yasmin
e Paula Rabelo. Ok. Então, boa preparação para vocês. Quem vai ser 4. favorável e quem vai ser contrário, Roberto? A gente é contra. É lá no nosso... De novo? Deixa eu pegar aqui A o gente sempre é formulário, né? Claro, Pega aí. tudo baseado naquela pesquisazinha daquele quadro. Lembra? Então, gente é grupo contra. 1 desfavorável. Então, a equipe do tema 5, que foi Paula e Yasmin, vai ser favorável. Tá? Equipe 5, deixa eu colocar aqui no nosso organograma. Aliás, a equipe da Yasmin e da Paula Rabelo, a equipe 5, né? A equipe 5 será favorável. E a equipe da Valesca e da Sara será com a temática desfavorável de crítica, tá? E o tema, né, como sabemos, é a atuação do Legislativo de Minas Gerais no fomento da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, a gente perpassa todas as instituições envolvidas na rede para brindarmos, ao final, com a atuação do Legislativo, né, nessa rede aí, grande, complexa e tão necessária para o enfrentamento à violência doméstica. Ok? Nove e Vai ser meia, 9h30? Não é 7? Isso. Então Isso. vai ser 9h30, beleza. Para a gente dar aí um tempo Dá aí, mais tempo. porque a gente só tem menos de 24 horas aí para preparação. Então, a equipe da Yasmin, a equipe 5, contra a equipe 1, tá? Da Valesca e da Sara. Isso. Equipe 1, oposição, e a equipe 5, favorável. Isso. Ok? Ok. Confirmando aí. Perfeito. Pedi também para que a Bárbara fizesse lá as considerações no YouTube. Lá, né, que já estava bombando com a participação dos colegas, né, de pessoas que estavam acompanhando, elogiando, dando força, né? Todos sabemos aí das dificuldades que problemas de conexão podem dar, né? Deixamos aí o nosso abraço aí para a Bárbara, nossos parabéns pela ótima participação, pela postura profissional, né, professora Rayane, professora Conceição, professor Júlia. Sabemos que imprevistos acontecem e não acontecem só na atividade acadêmica na faculdade, não acontecem só nas nossas relações privadas, pessoais, mas acontecem também nos ambientes profissionais. Então, de uma certa forma, esses imprevistos também nos preparam para imprevistos quando tivermos lá na nossa atividade profissional, naquela questão, olha, estava acertado que eu e minha colega, o meu colega, realizaríamos essa atividade hoje, na audiência, e ele, por uma razão, né, das imprevisões do mundo, não pode estar presente. Como é que eu faço? Então, você tem que ter a serenidade, né, como a Bárbara aí demonstrou, para enfrentar imprevistos, né, e imprevistos, como eles acontecem, também temos que nos preparar para eles, certo? Então, boa preparação aí, né, devolvo a palavra ao professor Júlio, Rayane e Conceição, para finalizarmos a nossa atividade, a nossa transmissão pelo YouTube. Abraço aí ao pessoal que nos acompanha, nossos alunos e demais aí, internautas do mundo do YouTube que estão aí gentilmente acompanhando a nossa atividade. Então, eu tranquilo, só para parabenizar mais uma vez. Eu queria saber quem é a dupla que vai para o final com vocês? É Yasmin e Paula Rabelo. Yasmin, Paula Rabelo, Valesca e Sara, amanhã a partir de 9h30, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Nesse mesmo ambiente. Bate horário. Ambiente virtual, também transmitido pelo YouTube, né? Aos colegas da sala, tragam sua pipoca, né? Prestem bem atenção em todos os argumentos elaborados, né, que estas 4 integrantes finalistas desenvolverão amanhã.
Parabéns, nunca é demais, né? Então, se preparem. Só tem mais 24 horinhas para a gente concluir com chave de ouro essa Menos de atividade. 24 horas, né? E arrasem, tá? Pode deixar. É isso aí. Fechamos? Onde é que a gente não arrasa, né? Já estão se acostumando com esse lugar comum, né? Perder a modéstia. Começou A gente aprendeu com você, né, Júlio? As meninas do FDCom arrasam, são todas. Arrasamos demais, as mulheres em geral. Eu tô incluindo as mulheres. É isso aí, senhoritas. É isso aí. Então, pessoal, um abraço para vocês. Vão estudar, vão se preparar. Amanhã, 9h30, a gente faz conexão. Professor Roberto, professora Rayane, professora Conceição, beijo, um queijo. Até amanhã. Beijo, beijo. Obrigado aí, professora Rayane, professora Conceição Beijo, aí. até mais. Tchau, tchau.